Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa mesa redonda, nossa roda de conversa, hoje com o tema Missionárias em Foco. Mas antes de começar a nossa conversa, a nossa mesa redonda, eu quero te lembrar para você, se você não curtiu ainda a nossa página no Facebook, curte agora, vai lá, dá uma curtida na nossa página, dá uma curtida também nessa live, aproveita. E também quero falar com você que nós estamos no Instagram. Você pode ir lá depois e nos seguir. Vai ser bênção para a sua vida e vai ser bênção para nós também ter você nas nossas redes. Estamos também no YouTube. E lá no YouTube nós temos uma meta de alcançarmos 1.000 inscritos. Já estamos chegando lá, mas só falta você. E que você também nos ajude a compartilhar a nossa no YouTube, ok? Então, dito isso, nós vamos estar fazendo uma breve oração e depois nós vamos estar chamando as nossas convidadas. Hoje a nossa mesa está maravilhosa, né? É uma mesa um pouco reduzida para que a gente possa aproveitar bastante o conteúdo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais essa sexta-feira, por mais essa roda de conversa, Pai, que o Senhor nos proporciona, Pai. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor está conosco, Pai, e o Senhor tem muito a falar aos corações daqueles que estão nos assistindo. Usa as tuas filhas nessa noite, Pai, e usa mim também, como tu queres, Pai, para a tua glória, Pai. Toque corações e desperte chamados nesta noite. Assim oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar também um pequeno texto da palavra com você, lá em João capítulo 4, 3 versículos, que diz assim, ó: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Esse texto fala sobre a mulher samaritana, uma mulher que tinha uma reputação péssima na cidade, uma mulher que tinha errado muitas vezes, não sabemos detalhes do que levou ela a fazer isso, mas quando ela teve um encontro com Jesus, foi algo tão forte, tão maravilhoso, que aquela mulher não se conteve, não se deteve, não viu a sua condição de mulher, que era tão difícil naquela época, né? Se hoje você acha difícil, naquela época muito mais. E ela correu e foi dizer àqueles homens daquela cidade chamada Samaria, que ela havia encontrado um homem que parecia ser o Cristo. Amém? Então, vamos começar com a história dessa mulher ousada, uma mulher missionária, e depois, se você seguir ler esse texto, você vai ver que aquela cidade foi totalmente tocada. E aqueles homens conheceram a verdade do Evangelho, conheceram o Cristo de Deus, né, que estava ali, ainda em carne, no meio deles. Amém? Então, vamos chamar nossas missionárias. Estão conosco a missionária Neide e a missionária Suzane. Então, nós vamos começar pela missionária Neide. Eu quero que ela mesmo se apresente, né? Eu quero que ela mesmo faça essa apresentação, porque ela vai dizer com mais propriedade quem ela é, né? Aquilo que o Senhor a tornou, né? Para a sua glória. Então, ela vai agora se apresentar. Ok, Neide? Pode se apresentar. Graça e paz, amados. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Josineide de Leônidas Brito, mas o pessoal me conhece por Neide ou Neidinha. Sou daqui de Recife, né, do estado de Pernambuco, e tenho servido ao Senhor no continente africano há 21 anos, mas sigo também na igreja aqui em Recife, na igreja presbiteriana, família cristã. Fiz o Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, um seminário bem conceituado aqui em Pernambuco, e recebi o meu chamado justamente numa conferência missionária. Quando a gente pensa que conferência missionária às vezes não dá resultado, dá sim, dá muito resultado, né? Então, meu chamado veio através de uma conferência missionária e eu estou
hoje, a partir dessa conferência, de um chamado muito específico, servindo ao meu Deus, no continente africano, entre os povos não alcançados. Então, é um prazer estar aqui com vocês, que possamos ter esse bate-papo e que vocês possam fazer perguntas e a gente vai tentar tirar as dúvidas e responder dentro do possível, tá bom? Amém! Seja muito, muito, muito bem-vinda. Sei que a gente tem muito a ouvir, né, e a receber aí de todas as experiências que você tem vivido no seu chamado. E agora nós vamos também conhecer a missionária Suzane, a missionária Suzy. Pode estar à vontade, Suzy, para se apresentar para o nosso público. Fale um pouquinho de você. Meu nome é Suzane Dupont, né? Eu nasci nos Estados Unidos, mas fui criada no Brasil desde 3 anos. Mal falo inglês. O pessoal me conhece como missionária Suzy, que era apelido de criança, né? Meu trabalho é missões urbanas, já há 39 anos eu faço esse trabalho, desde meus 19, em favelas, na Fundação Casa, na Cracolândia central da cidade, em casas de recuperação, discipulando convertidos e treinando cristãos do Brasil todo nesse tipo de ministério. Eu sou missionária do GEAME, que foi um trabalho que se iniciou com a primeira Igreja Batista de São Paulo, hoje é uma associação, e já há vários anos sou membro e pregadora da Igreja Cristo é Vitória, né? Sou líder lá também, com apoio e suporte do Ministério Internacional Oxid Ministry e também da minha igreja local, né? Além do GEAME. Sou formada em teologia, né? Pelo seminário Faculdade Teológica Batista de São Paulo, fiz pedagogia, especialização em violência doméstica, dependência química, aconselhamento, coaching pessoal e organizacional. Né? E recentemente eu me tornei capelã nacional e internacional, que vou começar a exercer pequenos trabalhos em cadeias com adultos e depois aprender alguns idiomas para fazer um trabalho com esse público específico de missões transcultural urbana, que são marginalizados, em outros países, então, internacional no futuro. Né? Então, agora, todo esse preparo, essa coisa toda, se Deus não tiver, não serve de nada. Então, é o amor do Senhor, é o chamado dele, é ele quem chama, é ele que é o que comanda, a glória é dele, ele não divide com ninguém. Quanto mais a gente estuda, a gente aprende a explicar melhor, entende todas as coisas melhor, né? Pode escrever mais, pode ensinar mais, dar mais treinamento, mas quem faz tudo é Deus, a glória é dele, o fruto é dele, e o chamado é dele, e a gente não pode desobedecer, porque ele explode o coração e ser Jonas, eu acho que é a coisa mais triste do mundo. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Conhecer um pouquinho, uma palhinha de cada uma de vocês, né? Isso foi só a apresentação, hein? Só para vocês saberem como a gente vai ter bastante coisa boa hoje. Muita coisa o Senhor vai falar no seu coração, vai aquecer a respeito do seu chamado. E você que chegou agora na nossa live, tá atrasadinho, vai lá, curte a nossa página se não curtiu. E depois você vai curtir esse vídeo também. Não esquece de curtir a nossa live. E também quero te convidar para seguir no Instagram. Nós estamos lá no Instagram como mission.josué também. E depois você nos procura lá no YouTube e se inscreve no nosso canal. E lá no YouTube nós estamos com a meta de atingir 1000 inscritos para produzir mais materiais, né? Nós precisamos dessa marca, amém? Então não esqueça, hein? Vai ficar aqui com a gente, mas depois você vai fazer tudo isso aí. Então, vamos começar, né, a conversa diretamente. E vou começar pela missionária Neide, mas, na verdade, essa colocação que eu vou fazer vai servir para as duas. Primeiro, vamos lá, começando pela Neide. Eu queria saber, na verdade, eu quero pedir para que você conte para o nosso público, né, como foi essa questão do seu chamado, como foi que você teve certeza dele, como isso aconteceu, e como foi que você realmente começou, né? Porque uma coisa é você ser chamada,
Aí tem aquele tempinho, né, que Deus dá para a gente ficar lá de molho, coração queimando. Então, eu quero que você conte isso para o nosso público com detalhe, né, sua experiência, para quem agora também, né, está vivendo essa fase, entender os processos. Então, eu sempre trabalhei na igreja, sempre servi, né, com adolescente, com jovens, numa igreja onde nós tínhamos bastante adolescente, bastante jovens, mas não tinha muito noção de missões, não era uma igreja que tinha trabalho missionário ou envolvimento com a missionária, nada disso. Mas no seminário, em uma conferência, a Missão Horizontes trouxe o desafio, eu sou membro da Missão Horizontes aqui no Brasil e também na Inglaterra, no país de Gales, na verdade, e ela trouxe uma proposta de enviar 16 jovens para o Níger, a região do Sahel, na África, e depois ele trouxe a proposta de enviar 100 pessoas para a janela 1040, né, para as pessoas, para você que está ouvindo. A janela 1040 é um espaço no mundo, esse é denominado janela 1040 apenas para a gente se familiarizar de forma geográfica, mas é uma região do mundo entre 10 e 40 graus acima da linha do Equador, pegando todo o oeste da África até o extremo leste da Ásia, e ali se concentram 52 países, menos alcançados da face da Terra. Quando eles começaram a trazer, nessa conferência missionária, em 1996, essa realidade de povos não alcançados, de pessoas em situações absurdas, né? Regiões e regiões sem nada da Bíblia, sem presença missionária, eu surtei. Eu disse, Deus, não é possível que isso exista, e ainda é pior saber que eu não sei disso. E eu fiquei muito apavorada com aquelas informações, foram um bombardeio de informações. E depois daquela conferência, foram 3 dias de conferências. No segundo dia eu já estava completamente entregue. Eu acho que se o Senhor não tivesse me chamado, eu tinha suplicado, por favor, me chame, porque eu quero isso para minha vida. E eu disse, Senhor, por favor, se eu não servir para isso, eu realmente não vou servir para mais nada na minha vida. E foi algo muito forte e mudou a história da minha vida, mudou radicalmente. E se alguém me pergunta, você achou que você perdeu, que você renunciou? Não. Para mim, chamado missionário é o maior privilégio que nós temos. Não existe, para mim, não existe outro cargo, outra função, outro desempenho em Deus, aqui na Terra, que não seja a obra missionária. Eu não consigo, depois daquele dia, me ver sem fazer e sem ser isso, né? E Deus realmente me chamou, foi testificado no coração de todo o seminário ali. Isso foi em 96, 97, eles trouxeram a proposta do projeto Radical. Eu, claro, deixei tudo para trás e entrei no projeto Radical. Deus foi abrindo portas, porque sem nenhuma experiência, apenas como obreira e evangelista local, eu não tinha nenhuma experiência de nada, sobre nada, nem aprendizado de língua, nem transcultural, nada. Eu não tinha nenhuma noção de nada. Eu não fazia ideia do que estava por vir, não sabia ideia do que estava me esperando. Mas nesse processo entre o chamado e ida para o campo, foi aquela coisa de visitar as igrejas, de levar a minha convicção, a convicção do meu chamado para as igrejas, para que o Espírito mesmo testificasse naqueles corações de que era Deus que estava me chamando, e isso aconteceu. No dia 21 de outubro, eu já estava em pânico, porque eu não sabia, assim, eu tenho um chamado, mas eu vou para onde, sim? Eu tenho um chamado, mas eu vou fazer o quê? Aí eu comecei a brigar com Deus, dizer assim, olha, esse negócio está me surtando, o Senhor tem juízo, eu sei. Me ajude, me diga o que está acontecendo comigo. E nessa mesma noite, eu nunca vou esquecer, 21 de outubro de 1997, eu acordei com a palavra Chad no meu coração. E eu não fazia nem ideia do que fosse chá de amiga. Eu não fazia nem ideia do que seria, se seria um chá de alguma coisa, um chá para me acalmar. Eu não fazia ideia do que seria. Mas aí eu fui para o mapa, eu sempre tive um mapa perto da minha cama,
e olhei e achei o país do Chad, no centro-norte da África, dentro da janela das 40, no centro-norte, no centro mesmo da África, ao norte daquele continente. E o Senhor testificou no meu coração que seria o país que ele usaria a minha vida para servi-lo por um longo prazo. E eu entrei no projeto Radical depois disso, em dia 6 de março de 1999, eu saí, fui para a Missão Horizontes, comecei o treinamento, foram 4 anos de treinamento intensivo, com experiências no Paraguai, com experiência na igreja local, com experiência de mobilizações. Depois nós fomos para a França, tivemos que aprender o francês. Descemos para a África, chegamos no Níger, passei quase um ano no Níger antes de vir para o Chad. E quando eu fui para o Chad, eu descobri uma realidade absurda que eu não fazia ideia do que Deus tinha preparado naquele lugar. Eu encontrei a realidade da mulher muçulmana, né? Então, foi o primeiro povo que eu realmente trabalhei, que realmente servia. Eu servi na área de artesanato, na área de alfabetização, mas principalmente eu nunca fui de ter lugar assim, montar uma escola, montar um centro, ou fazer alguma coisa que eu tivesse uma estrutura física. Eu sempre gostei de estar na casa dela, sentar no chão ou no meio do deserto. Eu sempre gostei dessa coisa do próximo, para tirar aquela coisa de ela é estrangeira e nós somos os nacionais. Ela é superior e nós somos os mais pobres, né? Então, eu trabalhei 10 anos com essas mulheres dentro do contexto de islamismo, de perseguição, de guerra. Passei por 4 guerras civis dentro do Chad, com bombardeio, com saída de emergência, com perseguição do islamismo por causa da alfabetização das mulheres. Mas Deus foi dando graça sobre graça. E aos poucos nós fomos chegando no coração daquelas mulheres, e aos poucos o evangelho foi sendo ministrado, mesmo de forma discreta, não de forma aberta, né? Porque a gente respeita o local que nós estávamos, mas nós conseguimos chegar com a graça de Deus no coração daquelas mulheres, e nós sabemos que não podemos contabilizar, né? Porque trabalhar no mundo muçulmano, você não pode contabilizar a alma para prestar relatório para ninguém. Verdade. Mas você sabe que quando você chegar nos céus, as surpresas vão ser muitas, né? E eu sei que muitos corações se renderam ao Senhor. Amém. Então, E, Neide, é bem interessante, né? Saber que você estava num contexto de perseguição, né? Muito isso. interessante isso. E você, valente, hein? Não é nada, é só obediência. Amém. A gente É treme, verdade. e o Senhor vai dando graça e vai ajustando. E o Senhor vai... Amém. É linda a história, né? Amei conhecer essa tua história, desse teu começo. E que começo, né? Você estava tão ansiosa, tão ansiosa. E que começo, né? Que foi. E glória a Deus, porque quando o Senhor chama, Ele respalda e a gente está pronto, né? Para viver tudo aquilo que a gente vai ter que viver dentro do nosso chamado, né? Você não se assustou quando você descobriu o que era Chad, aonde ele estava e o que significava isso, porque você sabia quem estava te enviando. Glória a Deus por isso. Agora vamos ouvir um pouquinho da missionária Suzy também, que vai nos falar a mesma coisa. Como é que foi? Você vai nos contar isso, a gente quer saber. Como foi essa experiência do chamado? Como você teve certeza que estava sendo chamada pelo Senhor para fazer, para cooperar na sua obra missionária? E quando foi que efetivamente esse chamado se tornou real, né? Como foi que ele começou? Conta pra gente. Conta. Glória a Deus pela vida da Neide. Gente, na minha adolescência, eu só gostava de ler gibi, né? Era aquelas adolescentes que não era muito chegada a estudar. Mas, de repente, me chamou a atenção o livro A Cruz e o Punhal, e Foge-me que Foge. A Cruz e o Punhal é escrito por David Wilkerson, que iniciou com o Nick Cruz, que era uma pessoa do crime pesado em Nova York, o trabalho com os criminosos. Essa história foi real, o desafio jovem Peniel do mundo inteiro começou aí, e eu, mesmo sendo uma pessoa que nem queria ler como adolescente,
em 3 dias eu devorei os 2 livros, e aquilo me impressionou muito. Eu conheci 2 quadrilhas em São Paulo, e com 19 anos veio a consagração e o chamado total para fazer esse trabalho. E aí eu fui para um trabalho da Igreja Batista de Perdizes, na favela de Vila Dalva, divisa com Osasco, onde a criminalidade era muito alta, morria de 3 a 9 pessoas por semana no crime, né? E um líder de uma quadrilha chamado João da Mancha, né? Um testemunho forte, ele liderava a quadrilha e outras pessoas chegavam a colocar pessoas na frente do trilho do trem. Isso era muito forte. As pessoas morriam, acontecia muita desgraça, tudo. E aí eu comecei a sentir amor por eles, chorar por cada vida, por cada adolescente. E para ter um respeito, porque eu era muito nova, com 19 anos, iniciando o seminário, eu falava, me chama de tia Suzy. Se faltava, eu ia lá no barraco, batia na porta, e vocês brincavam de se esconder debaixo da cama, eu puxava pelo pé. Não pode, Jesus falou que nenhuma ovelhinha pode se perder. E eu chorava a Deus por cada vida. E eu sei que o choro diante de Deus, ele volta com alegria. E eles se converteram, foram libertos. O líder da quadrilha trocou o revólver pelo meu violão. E ele morreu há pouco tempo atrás, problema do coração, mas ele tocava violão na igreja, até o dia de hoje. E foi assim que eu aprendi que a revolta deles, a lealdade que eles tinham, né, de não mentir, de ter palavra, uma coisa que a Bíblia é muito forte, e às vezes a gente não enfatiza muito no mundo cristão, mas no mundo da criminalidade a pessoa tem que ter palavra. Eu comecei a entender que eles não se sentiam amados, e aí comecei a conhecer o trabalho que a primeira igreja Paz de São Paulo fazia na FEBEM, que tinha o nome de que passou a ter o nome de GEAME, e eu comecei a animá-los a fazer o trabalho nas unidades que tinha o pessoal em conflito com a lei, né? E com o decorrer do tempo, o GEAME se tornou uma organização, montou o lar para os jovens recuperados que saíam da Fundação Casa e moraram numa casa muito bonita que um pastor cedeu, e começavam a ter uma nova vida de ressocialização. Montamos uma escolinha chamada Papo de Responsa, na linguagem deles, na Praça da Sé, bem pertinho ali da Praça da Sé, e começou a ver os milagres de Deus, encaminhamentos para cada recuperação. Montamos o Lar Rafael, o Deus que cura, para as crianças de rua terríveis, que não paravam em projeto nenhum, que abusavam de outras, que eram terríveis, foram se convertendo, e eles começaram a ser premiados na escola particular, depois de 6 meses da gente dar a nossa escola interna, e eles liberavam perdão, cura interior em cima dos abusos, tudo, e se tornaram os melhores alunos da escola. A escola particular veio querer conhecer o que é isso, porque a diretora disse que os filhos do Lar Rafael são mais comportados do que as crianças que têm pai e mãe. O que tem lá? Eles foram lá, viram a educação das crianças, pedem perdão, a presença de Deus, começaram a abençoar também o lar. Depois fizemos outros projetos de triagem, acompanhamento aos que saem da Fundação Casa, visitação, e um novo projeto que foi o Encontro com Deus para as casas de recuperação, já para os mais velhos, uma líder, fruto do nosso trabalho, que foi da infração pesada, liderando esse trabalho, Encontros com Deus, de 4 dias, tipo cura interior, mas aplicado à realidade deles, né? Com peças, com pregadores recuperados, tudo, e muita libertação de muito trauma, tem uns testemunhos assim maravilhosos. É um dos encontros que eu mais gosto de participar. E você vê o poder de Deus, pessoas serem libertas de demônios, pessoas serem libertas da ferida de alma, do abuso sexual, de tudo mais triste. Então, cada dia tem um tema que é abordado e vai curando eles até a libertação e o encontro com Deus, muitas peças teatrais, e é muito lindo, né? Coisa linda. O GEAME é um trabalho de evangelização que continua ainda na Fundação Casa. E eu continuo indo lá 3 vezes por semana, agora deu uma paradinha por causa do isolamento, e a gente não vê a hora de entrar, está só entrando pendrive. E eu tenho feito oração e evangelização com os crentes que montaram uma vigília, né? Então, um servo de Deus foi juntando e fez uma vigília na Cracolândia. E andando e orando. É caminhada de oração
Vigília de caminhada e oração na Cracolândia. E isso já se foi pegando no Brasil todo, em outras cidades. Começou ali com um dos obreiros, né, que eu estive acompanhando, e é interdenominacional, não tem título, é as igrejas evangélicas, e aí eu tenho ido sempre nessas vigílias, às vezes durante o dia com eles, com os mais preparados, e na madrugada. E quando a gente vai andando, entra no meio do fluxo, e ali é uma cena, assim, indescritível. Eles são magérrimos, com pouca roupa, porque cada coisa vira droga, vira crack. Muitos são filhos de familiares evangélicos, pessoas, às vezes, que foram estudadas, que foram ricas, desde criança pequena, são poucas, mas é adolescentes, jovens e adultos. E até idosos tem também. Então, é uma cena, assim, que parece cena de guerra, é muito triste. Pessoas disseram que nunca viram coisa igual. Eu entro no meio do fluxo deles, né, com a roupa adequada, com muita oração, muito jejum, orando por eles, e aí os milagres vão acontecendo na madrugada, gente é liberta dos demônios, libertas, inclusive ficam lustras às vezes depois da oração. Essa explicação é sobrenatural, é de Deus, eu não tenho explicação técnica para isso, e eles se convertem, choram, às vezes quando eles são libertos, vão direto para casa. Outros vão para casa de recuperação, já emendam no dia seguinte com parceiros que a gente encaminha, seja ele jovem, seja ele adulto, que é a maioria deles, e o pessoal fala assim, mulher não tem medo? É isso aí, a gente vai deixar para a próxima pergunta, né? Assim, eu estou vibrando aí com as suas colocações, porque realmente, né, eu lembro que eu já tive essa experiência de trabalhar em meio à Cracolândia aqui no Rio, e é realmente desse jeito, né? São pessoas que a gente fica pensando, né, como chegaram a esse estágio. Né? Você falou de idosos, eu vi 2 idosos sentadinhos, tão companheiro um do outro, mas sabe o que eles estavam fazendo? Dividindo uma pedra de crack. Seria lindo aquela cena, se não fosse para algo deplorável. Os 2 sentados, com certeza estavam gastando ali sua aposentadoria. Eu vi crianças também parecia que estava tendo ataque epilético, não sei, que eles se tremiam todo por causa do crack. Eu vi mulheres de forma deplorável, seminuas, se prostituindo por causa de uma pedra de crack, de um pouco de droga. Então, e também tive a oportunidade de ver, depois da oração, aqueles que realmente ouviram a palavra. Uns, depois que saíam dali, era como se um espírito voltasse. Né? É como se aquele ambiente estivesse tomado. Enquanto estava no ambiente onde estavam ministrando, era uma coisa. E depois era outra. E outros também, graças a Deus, tive a oportunidade de ver pessoas indo para centro de recuperação e pessoas indo para casa, né? Tinha até uma ministra de louvor que voltou, glória a Deus por isso. Então, esse trabalho de missões urbanas é totalmente relevante e está trabalhando por uma sociedade melhor, por um Brasil melhor e precisa até mesmo ser reconhecido por autoridades. Amém? E quero falar mais uma vez para você que entrou agora, tá bom? Vai lá, curte a nossa página, curte essa live e também segue a Missão Josué nas redes sociais. Segue lá no Instagram e vai lá se inscrever no YouTube, tá bom? Esteja com a gente, porque materiais como esse você vai ver sendo produzido para enriquecer ainda mais a sua vida. Agora vamos seguir. Vamos seguindo para conhecer melhor as nossas missionárias e o seu trabalho. Eu quero saber, no trabalho atual, até a Suzane já se antecipou um pouquinho, mas vamos lá, Neidinha. O que você está fazendo atualmente, né? Colocando até mesmo a questão da pandemia, a gente teve que se reinventar, né? E eu queria que você me contasse. Você está no Brasil, né? Eu sei, você já falou. O que você está fazendo atualmente? Fala para gente. Projetos. Depois de 10 anos que eu servi no Chad, Deus ele começou a me redirecionar, né, ainda para a África, mas com um grupo totalmente inusitado, nunca passou pela minha cabeça. Assim, as mulheres muçulmanas, eu nunca tinha pensado nisso, esse novo grupo também era tudo muito
muito novo para mim. Eu estava no Chad quando Deus começou a me direcionar para trabalhar com crianças cegas, né, com crianças portadoras de deficiência visual. Que lindo. Eu disse, Deus, então agora nós temos um problema, porque eu não entendo nada dessa área, eu não entendo nada dessa área. E Deus, ele me orientou, eu vim para o Brasil, coloquei isso como motivo de oração e desafio para as igrejas. Entrei em contato com uma associação na Suíça que trabalhava com associações de cegos na África. Pedi treinamento, eles, sem me conhecerem, sem nunca ter visto falar sobre a minha vida, aceitaram, me receberam, me colocaram em uma organização pela missão SIM, né, SAM, em Burkina Faso. E, a partir daí, já faz quase 10 anos também que eu estou trabalhando desde 2011, 10 anos. Eu tenho trabalhado com crianças cegas. E trabalhar com crianças cegas na África é um absurdo, porque você tem tem múltiplas áreas que você tem que trabalhar. Então, você pega uma criança, a realidade da criança cega, ela é assim, então, nasceu com qualquer deficiência, e principalmente se for cega, ela já é colocada de lado e considerada uma maldição. Então, a família já não quer porque ela é uma maldição. Então, ela não tem direito a nome, ela não tem direito a dormir dentro das cabanas, ela não tem direito a comer como prioridade, ela não tem direito nenhum. Ela é amarrada para não fugir e ela fica atrás da casa na sua maioria. O trabalho é conscientizar a família, resgatar aquela criança, fazer uma desintoxicação emocional nela, reabilitá-la para que ela possa andar, para que ela possa comer sozinha, para que ela possa ser independente. Tudo isso antes de colocá-la em uma sala de aula, para ela começar a ter noção de que ela pode estudar até ela ter a noção do Braille, por aí, seguindo uma linha de estudo e trabalho. Então, é toda uma cadeia até você colocar aquela criança na sala de aula. Para a parte de evangelização, é outro absurdo, porque as crianças, elas são maldição, mas elas são muçulmanas. Né? Elas são maldição, mas elas são meninas. Então, meninas, elas passam pela mutilação genital, eu trabalho com esse grupo de meninas. Meninas, elas, além de ser cega, ela passa pela mutilação genital e ela é abusada, porque para o homem ela é uma maldição, mas ela serve para fazer sexo. Então, ela serve para ser usada, ela serve para ser abusada. E aí você tem que desintoxicar aquela criança, dar um sentido de vida para ela, e isso só com uma cura interior muito, assim, de Deus mesmo, para restaurar aquela vida, né? E, então, de todas as áreas que o Senhor me apresentou como proposta, o que Ele realmente confirmou no meu coração foi o seguinte, olha, tirar essa criança de trás de uma casa, né, de trás de uma cabana, desamarrá-la, tirar as correntes, a gente pode fazer isso. Trazê-la para dentro de uma associação, a gente também pode fazer isso. Arranjar recursos para que elas se alimentem e possam estudar, a gente também pode fazer isso. Mas não tem nada que elas possam fazer para aprender o Evangelho, para conhecer o Evangelho da forma adaptada para ela. E aí vamos atrás de Bíblia em Braille, mas uma Bíblia em Braille, ela tem 63 volumes, ela tem uma altura de 2,5 metros, e ela custa, aqui no Brasil, uma faixa de R$ 4.200, das mais simples. Né? Então, como transportar pacotes e pacotes de Bíblia, como transportar isso para uma pessoa, para uma escola? É impossível. E Deus, ele me deu a estratégia de montar o manual bíblico de evangelização para a criança cega. Então, é nisso que eu tenho trabalhado hoje, é pegar a criança, colocar ela em uma sala e adaptar tatilmente, de forma tátil, né, o plano de salvação através da criação. É um plano que serve para todo tipo de criança, porque é um trabalho que a criança vai montar junto com o professor, o seu caderno vai se tornar sua Bíblia, e no final ela tem, de forma dinâmica,
tudo que ela precisa saber sobre a criação, levando que tudo que Deus criou para ela, criou pensando na salvação dela, mas houve uma queda, houve uma separação, houve um pecado, mas houve uma restauração. Jesus foi enviado para religar o homem a Deus. Que lindo. Hoje, o trabalho que eu tenho desenvolvido é organizar manual bíblico adaptado com a história da criação para a evangelização dessas crianças. Esse manual ele vai da criação à salvação e depois ele tem um discipulado com Efésios 6 em cima da armadura. Cada parte da armadura é uma parte do discipulado para essas crianças cegas, tudo montado de forma tátil e em braille, todos os versículos, tudo em braille para eles. E não é eu, não é você, não é a Suzane que vai ensinar. Eu treino professores nacionais, africanos, dou todo o material, né, junto com os parceiros que o senhor tem levantado. A gente faz formações de nacionais, dá todos os recursos que esse nacional precisa para evangelizar a criança cega. Então, a gente vai em busca dessas crianças, trata essas crianças, trata as emoções, coloca na sala de aula, trata a parte cívica dela, a parte social, a parte familiar, e na parte da evangelização, no final de um semestre ou de um ano letivo de estudos bíblicos, ela tem a própria Bíblia adaptada para ela, no lugar de 63 volumes, em 2 volumes ela tem o evangelismo e o discipulado. Então, esse hoje é o nosso trabalho, é nisso que a gente tem trabalhado aqui, enquanto estamos em pandemia, enquanto estamos no Brasil. Já fizemos, o ano passado, um treinamento com 10 mulheres, mas nós já em Guiné-Bissau, mas nós já temos escolas de cegos nos Camarões, na Nigéria, no Chad, em Burkina, e em Guiné-Bissau e Senegal, que estão pedindo esse treinamento. Que Então, coisa linda. eu Só me disse... sair embora para treinar esse povo, para deixar o evangelho na mão deles. Menina, que coisa linda, coisa linda. Estou encantada escutando você falando. Só me diz uma coisa, como são países bem pobres, então você consegue usar essa tecnologia de internet, Zoom, para fazer reuniões à distância, ou isso para vocês já é bem difícil com os líderes de lá? Dependendo do local, por exemplo, se eu estiver em algum lugar do Senegal, mesmo que seja um dos lugares mais pobres, a gente consegue. No caso de Guiné-Bissau, na maioria dos lugares que eu tenho acesso, que eu trabalho, não. A gente não tem muitos recursos. A internet é extremamente... É uma pena, né? Não, pensei mais nesse tempo, né, de quarentena, de impossibilidade de estar lá, né, e passando alguma coisa. Mas o Senhor, Ele vai prover a forma, em nome de Jesus. A gente já teve contato com algumas pessoas da escola, dos locais que nós trabalhamos, mas de forma muito resumida, porque, infelizmente, é bem difícil, né? Amém. Mas o Evangelho, ele jamais vai ser detido, retido por quarentena, por distância, por impossibilidades, porque o Senhor, ele está em movimento, ele é o Deus da missão e ele trabalha até agora, né? Ainda que estejamos em quarentena, ele está trabalhando. Amém? Agora vamos lá, Suzy, conta pra gente, Suzy, o que é que vocês estão desenvolvendo, você está desenvolvendo? Você falou um pouquinho, né? Daquilo, o grupo da vigília, e eu acho muito legal quando Deus começa a levantar grupos de homens e mulheres que o amam, assim, um movimento independente, né? E começa de uma forma tão espontânea e começa a crescer. Eu amo essas histórias, né? Porque os grandes avivamentos surgiram assim. Então, começa a contar aí o que você está desenvolvendo hoje, como é que está esse trabalho hoje. E quais as formas, né? Nessa pandemia aí, que esse trabalho foi tomando. Então, a realidade da pandemia, estou acompanhando os novos convertidos e também os mais antigos, né, pelo celular, WhatsApp, Facebook, né, e também acompanho obreiros, acompanho líderes cristãos, né, pessoalmente e também pelo celular, né. Faço algumas mensagens de live e mando pelo WhatsApp, pelo Facebook para eles, né,
Na Cracolândia, nas madrugadas, né, quando a gente estava podendo ir, a gente estava levando também eles para as casas de recuperação, então eu visitava a casa de recuperação e visitava a vida. Levava alguns obreiros e fazia um trabalho direto com a casa de recuperação inteira, né? Então, agora, dia 18 mesmo, eu vou para 3 casas de recuperação, vou cuidar de vidas individualmente e também a casa toda, né? A mensagem é toda contextualizada, né? Eu montei algumas mensagens nesses 39 anos de Gênesis e Apocalipse aplicadas à realidade dele, né? Jesus que nasceu num barraco, né? Numa cidade no interior, mãe Maria, pai José, né? Ele foi trabalhador, não foi nenhum Mauricinho, foi fazendo bem, né? Enquanto muitos deles foi fazendo mal, mas ele mudou as nossas vidas e ele pagou o nosso preço, né? Na cruz por todos os pecados, e ali um dos ladrões, né? Era periculoso, pena de morte para ele, e ele reconheceu Jesus como santo, Salvador, Senhor, e pediu para ele, reconheceu o estado dele, Deus deu salvação, e foi o que inaugurou o paraíso, né? E esses testemunhos todos. Então, todo o evangelismo que eu faço com eles, Gênesis, Apocalipse, mensagens escritas, visuais, com adolescentes na Fundação Casa, nas casas de recuperação, é todo com material visual, contextualizado, na realidade, pego alguns termos das gírias, das quadrilhas e dos valores que eles têm, e que não sejam palavrões, né? Não sejam outra conotação, e faço ponte teológica com a realidade deles, com vários personagens da Bíblia, inclusive Paulo, que antes era Saulo, né? Matador de crente cheio de Espírito Santo, né? E a gente vai fazendo essa contextualização linda, vai a Bíblia toda, né? Não vou falar muito para não tomar tempo, mas eles precisam ver o amor de Deus e ter essa experiência muito forte. E esses que estão na Cracolândia, que vão para o crime, também, como a Neide contou, eles tiveram abuso sexual, físico e psicológico na primeira infância, todos eles. Então, quando parte para o crime pesado, há uma ação espiritual, há uma ação emocional e há uma ação em cima dos traumas. E tudo isso tem que haver uma libertação espiritual, emocional e um cuidado do físico, porque a crise de abstinência do crack, por exemplo, é 2 meses para a fissura da abstinência diminuir. Então, é todo um contexto, cada droga tem uma reação, né? E muita gente fala assim, você é mulher, né? Não tem medo de ir lá no meio da Cracolândia. Às vezes com outra mulher, né? Bem consagrada, me preparo muito em vigília de oração, em consagração, em jejum, porque é pesado o ambiente, não só da Cracolândia, como das casas de recuperação, em algumas favelas, que ninguém entra, nem a polícia sobe. Então, a gente tem que se preparar, porque a glória não é nossa, é de Deus. Tem que ter cobertura, nenhuma área da vida aberta para Satanás, para você ter autoridade sobre os demônios, né? Então, Deus dá livramentos, às vezes até de legião. Tem muito testemunho, 39 anos, né? Difícil pra caramba resumir. Mas todas as grandes vitórias que Deus nos deu para a glória dele foi debaixo de muito jejum, de muita consagração, de muito amor, de muito choro. Muitas vezes estou ali na Cracolândia, eu estico as mãos e só sei chorar e orar. Depois Deus começa a me usar e começa aquela fila de gente. Um dia eu estava bem com raiva do crack, que mata muita gente, né? Destrói, eles ficam magérrimos. Às vezes estão como desaparecidos para muitos familiares evangélicos, ninguém sabe onde eles estão ali morrendo. Todo mundo tem medo de ir lá, mas o amor lança fora todo medo. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Livra a mulher, livra o homem, livra quem ele chamar, porque se Deus usou uma mula, né, para falar com Balaão, não vai usar uma mulher, não, né? Não tem nenhum feminismo nisso, é só obediência a Deus, porque um dia nós vamos encarar ele, né? E o que você fez Amém. Da sua vida? Né? Amém. Eu queria contar um testemunho, né? Nós estamos hoje, eu estou fazendo um trabalho também de prevenção à recaída, né?
com pessoas de repúblicas, depois também desejo fazer com as pessoas que saem da Fundação Casa. É um trabalho de prevenção à recaída que você adapta ao cristianismo e trabalha todas as situações de recaída, estratégia de enfrentamento, e o que ele sente, o que ele pensa, a atitude dele, quando ele tem uma recaída e tem um apoio, então ele tem o seu manual, ele abre o coração e é acompanhado individualmente durante 2 meses, metas para uma semana, metas para um ano, para uma semana, depois para 1 mês a 3 meses, depois metas que ele vai ter para daqui a 1 ano ou 5 anos, aí são metas maiores, aí ele tem aquele apoiador, discipulador, deve ser um homem para o homem, deve ser uma mulher para uma mulher, e se for do sexo oposto, um casal é o ideal. Sempre é bom dupla, para não haver uma dependência emocional muito e não trocar os papéis, né? Não ficar apaixonado pelo discipulador, e também, quando não tem um discipulador, pode ligar para o outro, no momento de emergência, né? Então, eu estou ajudando uma república agora nisso, e eu queria contar um testemunho, não sei se é a hora agora, se pode contar. A gente está com um pouquinho apertado, mas a gente já vai, eu vou fazer o seguinte, a gente vai passar para mais uma informação que eu quero saber de vocês, e aí você pode usar esse tempo para contar esse testemunho, tá bom? Segura aí. Tá bom, e essa beleza. coisa da Cracolândia realmente é muito forte, né? Eu vi gente entrar em depressão depois que foi lá sem preparo. Agora, para a gente finalizar, eu quero que vocês contem para a gente como é essa experiência de ser mulher, né? Num mundo que ainda pede de nós, né? Ainda veladamente, mas exige de nós uma presença masculina para a afirmação de um ministério ou do que quer que seja na sociedade. A gente ainda tem isso, né? Se tenta mudar um pouco, mas ainda há esse apelo, né? Uma presença masculina do seu lado para afirmar o ministério que Deus te deu, te chamou. Vocês sentem isso de uma forma forte ou de uma forma sutil, ou isso daí não faz diferença quando Deus chama? Neidinha, conta pra gente. E depois Suzy vai contar também como ela vê isso. Eu acho que independente de sociedade, de qual sociedade você esteja, né, qual local, qual cultura, a mulher sozinha, ela sempre vai passar por algum constrangimento em relação a isso. Sempre vai ter quem pergunte por que você não é casada, cadê seu marido, por que você está só. São coisas que você termina, você não se acostuma, pelo menos eu nunca me acostumei. Né? Não posso falar por toda mulher solteira no campo que tem um mó em bocado, mas são coisas que você tem que ajustar. Às vezes me perguntava, por que você não é casada? Eu falei, olha, não é porque eu não quero, mas porque não aconteceu. Não adianta dizer, a pior resposta que a gente, mulher, pode dar no mundo muçulmano é, não, porque Deus não quis, porque Deus não mandou, porque Deus não deixou. Nunca diga isso. Porque na mentalidade dele, ele vai dizer, eles têm a cultura de que eles casam as meninas entre 9 e 12 anos. Então, imagina, você tem 40, você tem 45, você tem 50, e você não é casado, e você diz que é Deus que não quer. Que foi Deus que não quis, que foi Deus que não mandou. Então, para eles é inadmissível, numa cultura de dependência de um homem, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu quero mostrar para eles, que eu quero pregar para eles, que eu quero mostrar que esse Deus é a verdade, não queira que eu tenha um marido na minha vida. Para eles vão dizer que isso não é... Eles não conseguem conceber isso. Mas você acha que é um impeditivo na hora de te darem ouvidos, na hora da mensagem atingir o coração? Ou isso é indiferente? Não, eles vão questionar mais no nosso dia a dia. Né? Na hora tá questionado. No meu caso, eu não tive a oportunidade de trabalhar com homens, porque no mundo muçulmano, mulher trabalha com mulher e homem trabalha com homem. Então, o contato que eu tinha com os homens da cultura que eu trabalhava era do centro onde a gente cooperava, ou do ambiente que a gente vivia com famílias nacionais.
Então, havia esse questionamento, né? Mas eu sempre dizia, não, olha, ora por mim. Aí, já quebrava o gelo, né? Já quebrava a pergunta. Não, vamos orar, a gente tem que orar. Fazer o quê? Eu acho que eu vou querer me casar com qualquer um, vou chegar assim e fizer assim, também não pode não. Pois é, então vamos orar junto? Agora, de preferência, ore ao meu Deus, não ore ao seu, não. Que bênção, né? Que bênção. E a gente tem que E ter esse ainda, de cintura para administrar isso, dependendo da cultura que você está. Outras culturas não estão nem aí, se você é solteira, se você é casada, se você é divorciada, se você tem um marido ou não, para eles pouco importa. Mas nos lugares que eu trabalhei, a maior pressão era porque eu estava de longe, fora da idade de ter um marido, e eu não podia dizer que era porque Deus ainda não tinha mandado. Então, entendi. mas a gente É termina adaptando a cultura. É um grande desafio. complicado, mas quando Deus chama... Mas é um grande desafio. Acho que quando a gente não entende, né? Por que tantas mulheres solteiras, a gente não entende por que isso. É um ponto bem questionável na vida das mulheres, mas você vive, você vai aprendendo a viver com aquilo e você vai vivendo. Mas estatisticamente, né, existem mais mulheres do que homens, né? A verdade é essa. Então, não tem como, né, essa conta fechar. Do solteiro para a obra missionária, é aí que você tem um disparate mesmo, porque hoje em dia, levantar obreiros masculinos para a obra missionária tá terrível, está muito difícil. Ok. Agora eu quero que a Suzy fale para a gente a mesma coisa. O que você tem enfrentado nessa área aí? Bem, o trabalho começou com a Fundação Casa, que antigamente era FEBEM. Então, era com crianças e adolescentes, né? Depois passou das crianças carentes, ficou só com os adolescentes em conflito com a lei. Isso dá um lado maternal. Então, para ter obreiros masculinos era mais difícil ainda, porque na cultura latina, essa questão de cuidar da criança é mais para a mulher, não é para o homem. Então, a gente tem muito mais obreiras mulheres do que homens. Eu, pessoalmente, às vezes tem alguma barreira em alguma denominação, alguma coisa assim, mas eu vejo que isso faz que, quando Deus usa a gente, aí o fato da gente ser um pouquinho menosprezada, às vezes, em alguns lugares, por ser mulher, faz a gente ficar humilde, sabendo que a glória é de Deus, tá vendo? Usou até a mulher. Então, a gente não tem como se crescer, que eu sou poderoso homem que Deus está usando, porque a gente passa algumas provinhas que, de repente, nos ajudam a depender mais de Deus do que se a mulher fosse super aceita, fazendo o trabalho sozinha. Então, na verdade, eu acho que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e as coisas ruins faz você depender de Deus e não querer aplauso de ninguém. Então, é essa visão que eu tenho, a questão do homem, né? E da questão da mulher trabalhar sozinha no meio de homens. Quando eles são mais velhos, já são adultos, então eu procuro trabalhar com outros homens de Deus junto comigo, para que eles não confundam os assuntos e haja o respeito. Eu os chamo de filho, né? Eu falo assim, eu sou pastor, eu sou missionária, eu sou mulher de Deus, mãe na fé, tudo, menos confusão entre os nossos relacionamentos. Então, eu já deixo bem claro logo de entrada e coloco homens também discipulando a mesma vida, para que não haja essa falta, essa confusão de gente. Agora, quando é acompanhado com o marido, né, ou o noivo, trabalhando com adultos, no discipulado é melhor, porque daí não tem nem perigo de trocar, porque no mundo do crime é proibido uma pessoa olhar para a mulher do outro, ou para a mãe do outro, ou para o familiar do outro, porque numa cadeia, no dia seguinte, é morte. Então, assim, eles têm essa lealdade no crime de respeito. Então, ter um marido ajudaria na hora certa, né? Como a Neidinha falou, Deus vai trazer o companheiro e a bênção, e a gente acredita nisso. Mas, enquanto isso não acontece, a gente não para
e manda os obreiros homens junto conosco como família de Deus, os casais, e a gente vai pondo solteiros e casais, e com muito respeito, para eles terem um novo conceito de homem, de mulher e de respeito. Mulher é assim, né? Mulher, na verdade, ela é criativa, ela é ousada, ela tem as suas estratégias. Deus deu isso à mulher. Glória a Deus pelas nossas vidas, pela vida de cada uma de vocês, e quantas outras que estão aí sozinhas, mas não deixaram de obedecer por causa disso. Ok? Eu quero começar pela Suzana, as considerações finais agora, estamos chegando no finzinho, e se você quiser falar do seu testemunho que você queria falar, pode fazer agora nas suas considerações finais, amém? E dali a gente vai estar encerrando. Bem, o testemunho que eu gostaria de contar, eu fiquei pensando em vários, mas depois de encaminhar 37 pessoas da Cracolândia para a Casa de Recuperação, quando teve um movimento do Dia do Bem, junto com a sociedade da rede social do centro, eu ajudei nos encaminhamentos. Então foi muito cansativo, luta espiritual, orando por cada vida que estava sendo encaminhada. Foi um encaminhamento muito forte, feito num dia só. A gente até que preferia fazer ele mais devagar para poder trabalhar melhor a vida, mas enfim, aquele dia houve uma ação forte. Quando chegou no dia seguinte, eu passei na Praça da Sé, uma praça conhecida na cidade de São Paulo. Num domingo, estava vazia, e aí eu tirei o celular e eu estava andando assim, e de repente estava muito cansada, porque eu tinha orado por muitas pessoas no dia anterior, e eu estava toda arrumada para ir para a igreja, com um bonezinho, e veio dois adultos, um mais alto, outro mais baixo, e o mais baixo com um facão gigante, aqueles facão de cadeia, enrolado em pano, a lâmina era desse tamanho. Ele botou a lâmina assim perto de mim, eu só pedi para Deus, falou o seguinte, não deixa tocar na minha pele, Senhor, porque eu estou calma. Falei, Senhor, se eles pedirem alguma coisa, eu não sei se a minha fé está muito forte hoje não, eu acho que vou acabar dando. Mas aí eu fiquei, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. E eles falavam, passa o celular, passa o celular. E o outro fazendo cobertura, o mais alto. E aí eu só pedia, Deus, fala comigo. Se for para passar o celular, eu quero falar de ti antes. E aquele celularzinho na mão, eu falei assim, eu tenho coisa melhor para vocês. Aí eu pensei no celular mais caro que estava na bolsa e primeiro pensei em Jesus. Falei, Senhor, minha fé está fraca, eu vou ter que dar outro celular? Não. Eu nunca entreguei uma coisa para o bandido, eu entreguei Jesus para eles, com arma, com corrente, com... Vou medrar agora, né? Eu falei, Jesus, me responde o que eu faço. E eu ouvi dentro de mim, de forma muito clara, que Deus dizia, se apresenta, minha filha. Falei, para quê, Senhor? Como se apresenta? Aí perguntei de novo e o Senhor respondia, se apresenta, minha filha. Aí eu tirei o boné e me apresentei, missionária Suzy do GEAME. Eles, meu Deus, é a missionária. Guardaram o facão e ficaram com os olhos cheios de lágrimas. Nos perdoa para a glória de Deus, nos perdoa para a glória de Deus. Nós estávamos na FEBEM quando nós éramos menores e nós nunca esquecemos da palavra de Deus, a senhora nos perdoa. Aí eu me emocionei, porque eu falei, esse celular eu não ia dar, porque nós ganhamos, esse número eu coloquei nas Bíblias, que vai ser distribuído, e nós ganhamos para distribuição, e aí eu fiquei emocionada falando das Bíblias, eles falaram, você ficou traumatizada, eles começaram a ficar emocionados também, eu falei, não, para com esse chororô, eu enxuguei as lágrimas deles, as minhas, e aí eu dei uma de crente do monte, de oração. Eu ajoelhei, abracei as duas pernas deles, assim, com toda a força, e orei bem alto, que ecoou em toda a Praça da República. Deus, tire eles desse maldito crime para todo sempre. Amém. Que nunca mais eles entrem nessa vida, meu Deus. Quando eu vi que Deus já estava reinando, aí eu aproveitei, né, irmãos? A coragem veio, aí eu já mandei tudo embora, de uma vez. E aí eu soltei eles, quando eu soltei, inclusive a faca encostava aqui, que ele tinha posto na calça, encostava na minha mão, eu já orei para que só cortasse lenha e bambu e não derrubasse sangue nem de galinha. Eu já consagrei o facão para Deus, em pensamento, e orei forte. Quando eu soltei, eles estavam tremendo. Falei, nunca mais para o crime. Não, senhora, a gente não vai fazer mais nada. A gente está desestruturado. E eles não conseguiam dar as costas para mim, iam embora assim, andando de frente para mim, tremendo.
E aí, depois de alguns minutos, eu cheguei na minha igreja e falei, testemunho fresquinho. E aí já Glória a contei, a igreja Deus, glória chorou. a Deus, Suzy. É os E olha, frutos, né? Lance o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás, isso. né? E você viu isso agora. Agora você pode, se você quiser dar algum endereço de rede social, falar alguma coisa, aproveita aí, Tá, tá tá bom? bom. Gente, as pessoas têm muito medo de trabalhar com esse pessoal. Mesmo na Fundação Casa, que eles estão ali presos, quietinhos, sem droga, eles têm medo. Tem medo de cadeia, tem medo de tudo isso. Não tenha. O amor lança fora todo medo. E nós vamos prestar conta. Se Deus tocou no seu coração, você sente esse chamado, esse amor, eu dou curso de treinamento na sua igreja, na sua missão, posso dar por vídeo, posso dar por várias maneiras, preparar vocês, ir junto com vocês, vocês podem ir comigo em algum trabalho que eu estiver fazendo, enfim, e ir para a parte prática, né? Não seja como Jonas, né? Jonas não quis evangelizar Nínive, que era um lugar tão terrível, né? Então, se Deus te chamou, não foge de São Paulo, não foge das Cracolândias, das cadeias, da Fundação Casa, porque se Deus te tocou, não seja Jonas. Porque o Amém. lugar mais Passa as suas seguro redes para onde a gente é, pode te encontrar. tá. E é o seguinte, o lugar mais seguro é sempre o centro da vontade de Deus para a vida de todos nós. Se Deus te tocou, vem. E para você me encontrar, eu vou deixar aqui de presente para você um contato, tá? Anota aí, pega uma canetinha, Facebook, tá bom? Que acho que fica mais fácil de contato. Tá lá, Suzy, com Y, tá? Suzy, aí abre parêntese público. Dupong, com 2 P's, O-N-G. D-U-P-P-O-N-G. Suzy, com Y, abre parênteses, público. Dupong. E aí você vai ver o meu rostinho lá. Eu estou sem óculos, mas sou eu mesma, tá bom? E aí você faz contato comigo pelo Face ou pelo Message, e a gente pode estar indo treinar você na sua igreja, ou fazer uma live, montar um grupo, treinar esse grupo, tanto para alcançar, como depois para discipular e prevenir a recaída, tanto de álcool, de droga, pessoas na prostituição, homossexualidade, crianças abusadas. Eu tenho bastante treinamento, já dei para as prefeituras também no Brasil todo, Amém. então posso ajudar você. Amém? Amém. Deus Aí, ó, abençoe. líderes de igreja, pastores, missionários, façam contato com a missionária Suzy, muita bagagem para ensinar e habilitar para esse trabalho tão necessário, né, para a nossa sociedade. Muito obrigado, tá, Suzy? Muito obrigado por esse Amém. tempo com a gente. Agora, Neidinha, faz aí as suas considerações finais, suas despedidas e deixa contato. Se você tiver algum contato também para deixar, quiser deixar, tá livre aí para fazer suas considerações e despedidas. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. Agora, eu gostaria muito de ser umas 10, porque aí eu iria. Uma de mim iria lá com a Suzy. Eu Que bom. apaixonada, não tem como. Olha, Glória a Deus Deus. misericórdia, viva o coração da igreja brasileira, Senhor. Olha, faça o povo nessa cidade. Porque, assim, você vai falar o quê? Né? Você vai... O desejo que você tem é de você poder servir onde tem essas necessidades, mas o Senhor é fiel e Ele mesmo, Ele provê para a sua seara. Então, mas eu reforço esse desafio. Hoje em dia, amados, tem sido muito difícil levantar obreiros, levantar missionários para esse tipo de ministério, para esses alvos de vida, né? Você olha para a mulher muçulmana, é um povo não alcançado, a criança portadora deficiente, dentro ou fora do Brasil, é um povo não alcançado. A Cracolândia, eu vejo, não é mais como grupo isolado, eu vejo como um povo não alcançado, porque olha a quantidade de vidas que precisam dessa ida, né, da igreja, ir a esses lugares para fazer esse resgate. Então, reforçando o apoio, as palavras da Suzy, vem, entre em contato, busque essa oportunidade. Missões,
Missões é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um cristão. É para isso que fomos chamados. É para isso que fomos salvos. Se não foi para isso, foi para quê? Alguém pode me dar um outro motivo de ser cristão na vida? Se não é para resgatar almas, né? A Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio. Imagina a quantidade de anta, crente, que tem no Brasil e no mundo, porque não ganha almas para Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, Deus tenha Oh, misericórdia, Deus. né? Deus tenha Amém. misericórdia mesmo, porque nós fomos chamados para isso, é para isso que nós existimos. Então, não esqueça de viver isso. Que Deus abençoe, obrigada por essa oportunidade. Eu não sou muito de rede Amém. social, não sou muito de internet, mas eu me comunico bastante por WhatsApp, então eu deixo meu WhatsApp livre para quem quiser entrar em contato. O código é 81 e o número é 988293198. 988293198. Ou procura Josi, Jozi, Brito, nas redes sociais, que pode encontrar alguma coisa. Não encontra muito não, porque eu não sou, mas estamos em Amém. contato, tá Glória bom? a Deus. Muito bem colocado, né? Muito bom conhecer você. Vou entrar em contato, vou conversar mais, eu quero conhecer mais desse projeto, quero indicar mais pessoas para esse trabalho. Amém. E aí começa, né? Você fazer os contatos, as alianças pelo avanço do reino. Muito obrigada, Neide, a você também por essa brilhante participação. Foi muito bom. Foi muito boa essa sua contribuição para nós aqui, para todos que estão nos ouvindo. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigado. E que tudo que você recebeu sirva para te motivar, sirva para te encorajar. Que nada pode ser impedimento para você fazer a vontade de Deus. Tem aqui o exemplo dessas duas mulheres valentes, que continua caminhando, continua avançando em cenários totalmente né, perigosos e até para algum homem, alguma família, imagina para uma mulher sozinha. Mas o Senhor nos respalda quando Ele nos chama. Amém? Deus abençoe sua vida. Curta a nossa página. Não esquece de nos seguir no Instagram, de se inscrever no YouTube. E na próxima sexta esteja conosco novamente. Compartilhe essa live. Muito importante. Não pode esquecer. Compartilha com aquele que tem um chamado, aquela que tem um chamado que você conhece, nos grupos da sua igreja. Compartilhe lá na sua página. Compartilhe nos seus status. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essas experiências que impactaram sua vida. Amém? Deus abençoe e até a próxima sexta-feira. Segue todas as programações da nossa página. Tchau, tchau. Obrigada, Ana Cláudia. Obrigada a toda a equipe do Projeto Josué. Obrigada, gente. A você. Obrigada. Obrigado, queridos. Deus abençoe. A paz. Pronto.